Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra do Senhor, e hoje o estudo, o Deus das Maravilhas. Que maravilha, né? Ouvir isso. Deus das Maravilhas, onde falamos cruzando o Jordão, estamos ainda falando de Josué, livro de Josué, tá certo? Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Deus nosso, que é maravilhoso, né? Deus das maravilhas, que nos dá o pão de cada dia, nos dá o dia primeiro para sobreviver e o pão de cada dia, amém? Vamos lá junto? Então vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e pelas tuas maravilhas para com teus filhos. Nos abençoa agora, fortalece a nossa mente com o poder do Espírito Santo para entender tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, hein? Se inscreve aí para a gente avançar e levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Você fazendo isso, você já é um pregador. Tá bom? O Deus das maravilhas. O Deus dos milagres, né? O Deus que opera grandes coisas. O Deus, né, do microcosmo. O Deus do macrocosmo. Deus opera coisas que vão além da compreensão humana. Sabia? É isso aí. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 6, está escrito assim, ó. Vamos ler aqui Josué e fala assim: E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te. Disse o Senhor para Josué: Hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Não era para atravessar, né? Também não tinha nem como, né? Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai vós, pois, cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará diante de vós os cananeus, os ateus, os abeus e os fariseus, e os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, posem nas águas do Jordão, será elas cortadas. Assim que eles colocaram os pés nas águas do Jordão, será as águas cortadas, né? E assim que Deus queria, né, meu irmão? Né? Aí ele falou: a saber os que vêm de cima e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e todos os dias
da cega. Então o Senhor ordenou para eles: pare-se as águas que venham de cima, levante-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e aos que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então sou o povo, de fronte de Jericó. Então Deus falou assim, que o mar salgado foram todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Eles pararam no meio do Jordão. E todo Israel passou, a pé e exulto, atravessando o Jordão. Muito bem, nós lemos até o verso 17 para completar. Veja aqui que a experiência maravilhosa que Deus deu aqui, para esse povo. Veja aqui essa experiência maravilhosa, meu querido irmão e minha querida irmã. Como elas, fala nas palavras em hebraica aqui, nifalot, ou milagres, que se refere a atos poderosos e sobrenaturais. Atos poderosos e sobrenaturais. Tá? Em hebraico, nifalot, tá? Ou milagres, que se refere a atos, poderosos e sobrenaturais de Deus, e que mostra que ele está acima de todas as criaturas. Deus secou também o rio Jordão para eles passar. Queridos, mais tarde ali os israelitas meditavam sobre esses atos que, como resultados, de tudo que eles viram Deus fazendo, eles louvavam o Senhor e proclamavam entre as nações o nome do Senhor. Algumas dessas foram, que eles falavam para o povo, proclamavam para o povo, foi as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, que foi o outro grande acontecimento, outra grande maravilha, e a direção, que era tomada no deserto, através da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Todas essas maravilhas que Deus operava, eles contavam para o povo e louvavam o Senhor. Para Deus, nada é demasiadamente difícil, meu irmão. Nada. Tudo que aconteceu, para Deus não é nada difícil. Isso está no livro de Jeremias 32:17, mano. Queridos, Deus está além da nossa compreensão. Essa que é a verdade. O Deus das maravilhas. Deus está longe, Deus está, queridos, está além da nossa compreensão. Em contraste com o Deus das outras nações, que não pode salvar, em contraste com isso, mas o Deus da Bíblia é um Deus vivo. Não é um Deus morto. Não é um Deus de barro. Não é um Deus de estalta. Não é Deus de ferro, de madeira. É um Deus vivo. Esses aí não pode salvar. Mas o Deus vivo, sim. Tá? E é presente e real, viu, meu irmão? Nas coisas que ele faz, nas maravilhas que ele opera. Quando você lê Zacarias 8, versículos 6-8, veja que Deus disse que não será impossível para ele o Deus dos exércitos. Ali está dizendo em Zacarias, do versículo 8, do capítulo 8, versículos 6-8. É o Deus, é um Deus dos impossíveis, Para ele, o Deus dos exércitos, dizendo
Eis que sararei o meu povo, tirando da terra do Oriente e do Ocidente, né? E eu mostrarei, né? E habitarão em Jerusalém. Está escrito em Zacarias, capítulo 8, versículo 6 a 8. Queridos, o maior milagre, na verdade, que Deus opera, meu querido irmão, não é a travessia do Mar Vermelho, no seco, tá? Não é a do Rio Jordão também, que aconteceu aqui, a história que nós estamos contando, tá? Tá? Essa que é a verdade. O maior milagre de Deus, operando e operado por Deus, é a conversão de um pecador, tornando um homem e mulher santo a Deus. Esse é incrível, meu irmão. É o maior milagre que Deus opera na vida do ser humano. É transformando as pessoas, elas se batizando, aceitando Ele, as maravilhas dEle, louvando a Ele, dizendo para as pessoas que Ele está vivo, que Ele existe, que Ele vai voltar, que vai dar um novo céu, nova terra, que tudo isso, esse sofrimento nosso vai acabar. Essa é a maravilha de Deus. Tá? O maior milagre que Deus operou não é do Mar Vermelho, não. Não é de tantas coisas que Ele fez. É dele ver um filho dele aceitando Ele. Se batizando. Tá? Tornar, assim como Ele fez, né? Uma prostituta, né? Tornar uma prostituta uma santa mulher. Tá? Tornar um homem bandido, né, e viciado, tornar um santo homem ao Senhor. Então, é o maior milagre de Deus, que Deus opera na nossa vida e que Ele faz e que fica feliz. Queridos, santidade ao Senhor, essa que é a verdade, é o que Ele quer, né, escrever na minha e na sua testa. Santidade ao Senhor, viu? Na minha e na minha testa e na sua, meu querido irmão e minha querida irmã, onde você estiver, tá? Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus, meu querido. Foi Ele que nos fez. Tá? E comprou nós com um grande preço. Um preço impagável. Com o sangue do seu Filho. Jesus Cristo, Deus Filho. Queridos, santidade ao Senhor é o que Ele quer escrever na minha testa e na sua. Somos propriedade de Deus, comprado pelo sangue precioso de Jesus. E Ele derrama sobre você, divina, o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado. Tá? E é impossível, né, conviver com o nosso Deus se nós não nos tornar santo como um poder do Espírito Santo em nossa vida. Seja santo, porque eu sou santo, falou nosso Deus. Aleluia! Bendito seja nosso Deus, o Deus das maravilhas. O Deus que opera maravilhas na sua vida, que às vezes você nem percebe. Entendeu? Próximo estudo. Lembre-se. Nós temos que lembrar e fazer nosso filho lembrar desse Deus das maravilhas. Falar as histórias, falar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. Nos ajudando a atravessar esse deserto do Egito para chegar à terra de Canaã que não manda leite e mel. Lembre-se. Vamos ver o que Deus quer mostrar para nós amanhã. Amém? Muito bem. Deus das maravilhas. Que bênção. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí no canal para que possamos atingir, né, o maior número de pessoas, né,
para que ela se converta, porque esse é o maior milagre, né, que Deus opera na vida do ser humano. É quando ele aceita o Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver, meu querido irmão. Lembre-se, compartilha, dá um like, dá um joinha, se inscreve aí no canal. Vamos junto nessa corrida até a terra de Canaã. Assim como Josué, assim como Moisés fez, passou o bastão para Josué. Vamos lá. Nós temos que ir passando o bastão para um para o outro. Morrendo ou vivendo, nós temos que estar juntos. Tá entendendo? Nós temos que continuar essa caminhada aí, morrendo ou Jesus voltando. Fica na paz do Senhor. Deus tome conta de você onde você estiver. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein?